Olá, nesta aula iremos ver quais são os fundamentos da teoria do consumidor. Vamos estudar, portanto, um tema aí de uma das disciplinas da economia chamada de microeconomia. Então, do que trata a teoria do consumidor? Essa teoria ela tem sua atenção voltada ao estudo da investigação do comportamento do consumidor. Então, é a parte da microeconomia que se preocupa em estudar o comportamento do consumidor diante do que ele necessita e diante do que ele dispõe para isso, para atender às suas necessidades. Ou seja, diante de uma restrição, como veremos adiante, essa restrição se chama renda, é a renda do consumidor. Então, essa disciplina ela se preocupa em estabelecer os conceitos que mostram como o consumidor escolhe as quantidades dos produtos que deseja consumir. Nesta aula vamos trabalhar com um exemplo onde trataremos da escolha do consumidor por ingressos de cinema e ingressos de uma partida de futebol. E essa teoria ela tem um objetivo, e o objetivo dessa teoria é determinar a curva de demanda do consumidor, tá? Não é a curva de demanda da firma, tá? Aquela uma parte estudada pela teoria da firma. Aqui, como estamos estudando a teoria do consumidor, então o objetivo é mostrar como se dá o comportamento do consumidor. Portanto, a curva de demanda será do consumidor. Então, falando um pouquinho do consumidor, ele escolhe as quantidades dos produtos que deseja consumir, considerando três coisas. Primeiro, que os recursos são limitados, os recursos que o consumidor dispõe para adquirir as quantidades dos bens ou serviços que ele necessita, né? Que recursos são esses? Ora, a renda. O consumidor ele possui preferências, ele faz escolhas, prefere, digamos, um bem a outro, e assim ele faz comparações. E em relação às preferências do consumidor, ele estabelece suas preferências diante de uma grande variedade de produtos e serviços à sua disposição. O mercado ele é muito complexo, existem muitos produtos aí para que o consumidor faça a sua escolha. Muitos desses produtos eles são substitutos, ou seja, eles são parecidos, eles atendem a mesma necessidade, uma mesma função. Produtos aí, digamos aí, o mesmo produto só que de marcas diferentes, ou produtos parecidos, ou também produtos que são do tipo complementar. Que são produtos complementares? São aqueles que devem ser consumidos simultaneamente, ao mesmo tempo. Se consome de um, se consome do outro também. Então nós aqui trabalhamos com o exemplo 1, onde nós temos aí a escolha de um consumidor. Essa escolha ela tem 6 opções, indo de A até F, A, B, C, D, E, F. E nós temos aqui, cada opção representa uma escolha de um carnê, contemplado por ingressos de futebol e ingressos de cinema. Então, por exemplo, na opção A, o consumidor ele pode escolher adquirir, com os recursos financeiros que tem, adquirir 7 ingressos de futebol e 2 ingressos de cinema. Na opção B, 5 de futebol e 5 de cinema. Na opção C, 4 de futebol e 4 de cinema. Opção D, 2 de futebol e 2 de cinema. E, 2 de cinema e 2 de futebol e 5 de cinema. E F, 2 de futebol e 4 de cinema. Quais são as hipóteses básicas sobre a teoria do comportamento do consumidor? São 3. Então, o consumidor ele se depara com várias alternativas diferentes e ele vai preferir uma alternativa a outra, tá? Ou seja, ele prefere A a B ou prefere B a A, por exemplo. Ou então ele é indiferente entre essas alternativas, não faz diferença nenhuma, ele está satisfeito com qualquer das alternativas, com qualquer das escolhas, como citamos anteriormente aqui na tabelinha, no caso da escolha entre ingressos de futebol e ingressos de cinema. Então, nesse caso, o consumidor ele
ele faz comparações e comparando essas alternativas ele é capaz de estabelecer uma certa ordem de preferência. E isso faz então surgir a chamada hipótese da comparabilidade, que quer dizer que o consumidor ele faz comparações. A segunda dessas hipóteses é a hipótese da transitividade. O que é isso? Ora, o consumidor ele pode assistir uma partida de futebol, a um filme, e também prefere assistir a um filme, a uma peça de teatro. Então colocamos, por exemplo, A, B e C, onde A é a peça de futebol, a alternativa B é o assistir um filme em casa, e a alternativa C é assistir uma peça de teatro. Então, se o consumidor ele prefere assistir uma partida, então digamos que o consumidor ele prefere assistir um filme de futebol, a uma partida de futebol, do que assistir um filme. Mas ao mesmo tempo ele prefere assistir um filme do que assistir uma peça de teatro. Ora, então é a mesma coisa que a gente dizer, é possível falar que ele prefere assistir uma partida de futebol do que assistir uma peça de teatro. Então há esse aspecto transitivo, essa é a hipótese da transitividade. O consumidor também ele sempre vai preferir, geralmente falando, mais do que menos. Geralmente é assim, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Então, supondo que um determinado bem é desejável, o consumidor deseja muito adquirir aquele bem, e não se preocupando com o custo desse bem, o consumidor está sempre mais desejoso de dispor maior quantidade desse bem. E essa hipótese da racionalidade, ou seja, o consumidor ele é racional. Aqui nós temos um gráfico, não está traçada a curva no gráfico, mas é um gráfico onde na linha horizontal temos todas as quantidades de ingressos de futebol, e na vertical apresenta-se então as quantidades de ingressos de cinema, né? E diante de uma certa renda, que é o fator a que o consumidor se restringe, ele precisa de dinheiro para comprar, mas ele tem um dinheiro que permite comprar uma determinada combinação dessas quantidades de ingressos de cinema e futebol. Então esse gráfico ele mostra essa combinação A, B, C, D, E e F. Como veremos mais adiante, nós vamos trabalhar com a curva de indiferença. Nesse gráfico mesmo, a curva de indiferença é onde tem-se os pontos da maximização da utilidade do consumidor, e também essa utilidade vai medir o grau de satisfação do consumidor no que se refere à alocação desses ingressos. E como veremos, quanto mais distante da origem, para cima e para a direita, o consumidor estará sendo mais satisfeito, porque ele estará conseguindo adquirir maiores quantidades desses dois bens simultaneamente. Aqui então nós temos o mesmo gráfico, porém com a curva de indiferença traçada. Ali onde tem o zero, nós temos a curva de indiferença que mostra as combinações aí de ingressos entre a opção A e a opção D. Vamos voltar lá nesse slide aqui, onde temos na opção A 7 ingressos de futebol e 2 ingressos de cinema, e na opção E temos 2 ingressos de futebol, opção D, 2 ingressos de futebol e 7 ingressos de cinema. Ora, as quantidades são as mesmas, só se inverteu-se o quadro, porque na opção A
o consumidor adquiria 7 ingressos de futebol. E na opção D, ele adquire 7 ingressos de cinema, tá? As quantidades são as mesmas, só que de forma invertida. E como eu disse, para cada uma dessas combinações daquele quadro anterior, nós temos essas curvas de indiferença que representam todas as combinações possíveis que o consumidor pode fazer na aquisição de ingressos para a partida de futebol e para o cinema, diante da renda que ele possui. E nós vemos ali que a curva de indiferença mais afastada é a curva de indiferença B. E essa curva de indiferença, ela também é uma curva de utilidade, é a U2, que é a utilidade número 2. Ela está representando um maior grau de satisfação do consumidor, porque nesse ponto o consumidor consegue adquirir uma quantidade muito maior de ingressos de cinema e uma quantidade muito maior de ingressos para a partida de futebol simultaneamente. Ou seja, a maximização dele é a maior dentre todas as alternativas, a maximização da sua utilidade, ou seja, ele está mais satisfeito nesse ponto B porque ele está adquirindo maiores quantidades de ingressos para a partida de futebol e para o cinema ao mesmo tempo. Ou temos a tabela então para ver onde está esse ponto B, que é onde ele consegue adquirir simultaneamente 5 ingressos para a partida de futebol e 5 ingressos para assistir ao cinema. E aí nós podemos então traçar aquilo que se chama de mapa de indiferença, que é, como vimos anteriormente, aqui, o conjunto de todas as curvas de indiferenças que representa as preferências de um consumidor. E naquela figura anterior, temos o seguinte, que o 2 é maior que o 1, que é maior que o 0, que é maior que o 4, que é maior que o 3. Então, o 2 está acima de 1, que está acima de o 0, que está acima de um 4, que está acima de o 3. Então, o 3, representado ali por F, é a curva de utilidade, a curva de indiferença, com menor grau de utilidade, menor grau de satisfação dentre as demais escolhas possíveis que o consumidor pode fazer. E aí existe uma pergunta que diz assim: podem as curvas de indiferença se cruzarem? A resposta é não, as curvas de indiferença não podem se cruzar. Ah, mas tem a hipótese da transitividade, que fala, por exemplo, que R é preferível a P e ao mesmo tempo é preferível a Q. Ótimo. E a gente vê que essa curva ali o ponto R é a curva de indiferença 1, que ela está acima da curva de indiferença. Mas ocorre o seguinte, agora há pouco vimos que a terceira hipótese da teoria fundamenta a teoria do consumidor, é que o consumidor ele é racional. Primeiro ele faz comparações, depois ele é transitivo, pela hipótese da transitividade, e depois ele é racional, ou seja, ele sempre vai preferir mais a menos. E para ele preferir mais a menos, diante de uma restrição que é sua renda e de 2 bens que ele deve escolher, sempre querendo mais de cada uma das quantidades desses 2 bens, graficamente tem-se que essa curva de utilidade ela vai estar sempre em um ponto mais afastado possível da origem, tanto para a esquerda como para a direita, e que vai fornecer a combinação matemática de uma aquisição de um número maior de ingressos de futebol e de cinema. E se nós cruzarmos as curvas de indiferença, isso não vai ser possível. Também é interessante, importante falarmos de taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição ela vai mostrar que diante de uma restrição, diante da renda que é restrita,
para que o consumidor adquira uma unidade a mais de outro bem, ele deve se desfazer de uma ou mais unidades de um bem. Então nós temos aqui a primeira combinação, que é a combinação A. Ele consegue adquirir 4 ingressos de futebol e 4 ingressos de cinema. Mas para que ele consiga adquirir 5 ingressos de cinema, ele vai ter que se desfazer de um ingresso de futebol, que dá essa combinação de A', que fica um pouco mais acima. E para que ele consiga adquirir mais 2 ingressos de cinema, ele vai ter que deixar de mais um ingresso de futebol, que é a combinação B. Ele consegue adquirir 7 ingressos de cinema se ele conseguir comprar no máximo 2 ingressos de futebol. Tá? Isso como é calculado isso? Veremos aqui pela derivada. Então, essa taxa marginal de substituição é a quantidade de um bem ou produto que o consumidor desiste em troca de outro, conhecida também como TMS, e matematicamente escrita dessa forma: TMS é igual a menos a ΔC dividido por ΔF, sendo que ΔC é a variação da quantidade de ingressos de cinema e ΔF é a variação da quantidade de ingressos de futebol. Por que tem um sinal de negativo na frente? Porque a relação é negativa. Para se adquirir de um outro bem, tem que se abrir mão de um bem, ou seja, para adquirir-se mais ingressos de futebol, tem que se abrir mão de ingressos de cinema. Então, como que é calculado? Uma função contínua calculado pela derivada, ou seja, pela variação das quantidades de ingressos de futebol e de cinema, ou seja, é dQ2 dividido por dQ1. É o resultado do quociente precedido pelo sinal negativo entre os diferenciais dos dois produtos. E dentre essa curva de indiferença, podemos verificar vários pontos da TMS. Então, essa curva de diferença ela mostra todas as possíveis combinações entre ingressos de partida de futebol e ingressos para assistir um filme no cinema. Falando agora de tipos de produtos, nós temos aqueles produtos que são chamados de produtos substitutos perfeitos e também os produtos perfeitamente complementares. Produtos substitutos, como o próprio nome sugere, são produtos que são passíveis de serem substituídos. O consumidor é indiferente, por exemplo, entre Pepsi e Coca-Cola, entre margarina e manteiga, ou entre combustível etanol, no caso álcool, e gasolina. Ele é indiferente. Se não faz diferença para ele adquirir um ou outro, significa que para esse consumidor esses produtos eles são chamados de substitutos perfeitos, porque eles substituem de forma perfeita, não faz diferença para o consumidor. Por exemplo, temos o caso aqui do peixe e do frango. Então, ou seja, ele vai deixar de consumir 1 kg de peixe para consumir 1 kg de frango, 2 kg de peixe para consumir 2 kg de frango, ou deixar de consumir 3 kg de frango para consumir 3 kg de peixe. Tá? Para ele não faz diferença nenhuma. Então daí a curva de indiferença ela vai ter esse aspecto aqui, onde os pontos podem ser ligados de forma perfeita, tanto na horizontal como na vertical. No caso dos produtos perfeitamente complementares, são aqueles produtos que eles devem ser consumidos juntos, por exemplo, sapato e meia. E por que perfeitamente complementares? Porque, por exemplo, ele compra um par de sapatos e compra um par de meias. Ele compra 2 pares de sapatos e 2 pares de meias. É só um exemplo. Quando isso ocorre, a curva que se forma, a curva de indiferença que se forma no plano, no gráfico desses dois bens, ela forma um ângulo reto, porque à medida que se afasta da origem para o bem A, ou para Q1, que é a quantidade do bem 1, tem que se afastar na mesma quantidade na vertical, em Q2 para o bem 2, ou seja, se ele comprar 2 pares de sapato que representam o bem Q1,
tá? Aqui no gráfico, na horizontal, ele vai se afastar em duas. E na horizontal, mostrando o Q2, que representa as meias, também vai se afastar em duas unidades. Exatamente na mesma magnitude. Então, por isso que o gráfico ele vai formar um ângulo reto. A gente já falou de renda. Essa renda a qual o consumidor dispõe para adquirir os bens que deseja é chamada de restrição orçamentária. É o orçamento disponível do consumidor para adquirir os bens que ele deseja. Supondo então que toda a renda do consumidor é empregada na aquisição de bens desejáveis, ou seja, bens que o consumidor deseja adquirir. Então o consumidor ele depende do orçamento disponível, o orçamento que ele tem. E cada consumidor está diante dessa restrição. Temos um exemplo aqui, supondo R a renda de um estudante, C e F a quantidade de ingressos de cinema e partida de futebol. O PF vai representar o preço do ingresso do futebol e o PC o preço do ingresso do cinema. Supõe então que toda a renda do consumidor seja alocada ou seja gasta com esses ingressos. A função vai ser escrita da seguinte maneira: PF mais PC é igual a R, ou seja, o preço do ingresso do futebol mais o preço do ingresso do cinema será igual a toda a renda do consumidor. Admite-se que o ingresso de futebol custe R$10, o ingresso do cinema R$5 e a renda disponível é de R$75. A equação da restrição orçamentária será então 10F mais 5C, que transformando isso matematicamente tem-se que igual a 75, aliás. Transformando será igual a C igual a 15 menos 2F. Foi dividido ali. E à medida que atribuímos valores para o ingresso da partida de futebol, é possível calcular os valores de C. Então aqui nós temos o gráfico que mostra a linha do orçamento, da restrição orçamentária, está dentro dessa figura, desse triângulo, onde C é igual a 15 menos 2F. Tá? Ali foi dividido a renda do consumidor pelo preço do ingresso do cinema, que deu igual a 15 ali na horizontal, na vertical, perdão, e na horizontal a renda do consumidor foi dividida pelo ingresso da partida de futebol, que deu o valor de 7,5, ou seja, 75 dividido por 10 igual a 7,5. Supondo aqui nesse caso que toda a renda ela foi alocada no consumo de ingresso da partida de futebol. Temos aqui, opa, deixa eu tirar isso aqui, fechar esse negócio, isso. Temos aqui a situação, supondo um efeito na redução do preço. Qual será o efeito na restrição orçamentária? Ora, se o preço de um bem reduz, vai ser possível que o consumidor ele venha adquirir mais quantidades desse bem no qual teve o seu preço reduzido. E aí tem-se um efeito na sua restrição orçamentária, que se o preço diminui, ele vai poder comprar mais quantidades, porque estamos supondo que o consumidor ele vai alocar toda a sua renda disponível no consumo desse bem. Então teremos aí uma nova curva de restrição orçamentária, porque se o preço cai aí, digamos, para 7,5, ele vai adquirir uma quantidade ainda maior de ingressos de futebol. E tem-se também o efeito do aumento renda. Digamos que agora a renda do consumidor aumente de 75 para R$100. Ele vai adquirir então não mais 15 ingressos de cinema, mas ele vai adquirir 20 ingressos de cinema. Ele vai adquirir aí não mais 7,5 ingressos da partida de futebol, mas agora ele passa a adquirir 10 ingressos da partida de futebol. Claro, supondo que ele gaste toda a sua renda em ingressos de partida de futebol ou ingressos para o cinema. Então, o que se observa nesse caso aqui é que haverá um deslocamento
o deslocamento para cima e para a direita da curva da restrição orçamentária desse consumidor. E nós temos aqui esse gráfico que ele vai mostrar a escolha do consumidor. É uma solução gráfica, e essa solução gráfica ela vai mostrar qual é a solução ótima do consumidor. Como já foi falado, já foi visto lá que a terceira hipótese da escolha do consumidor, da teoria do consumidor, é a hipótese da racionalidade. E essa hipótese da racionalidade ela afirma que o consumidor ele é racional porque ele sempre vai preferir mais a menos. Então nós estamos falando aqui que o consumidor ele deseja maximizar as quantidades de ingressos de partida de futebol e de ingressos de cinema. Ele vai querer adquirir o maior número possível da quantidade desses ingressos simultaneamente ao mesmo tempo. Então nós temos aqui que a curva U0 ela não é uma solução ótima. Por quê? Porque nós temos que considerar aqui a linha de restrição orçamentária. E essa linha de restrição orçamentária ela mostra o quadrante onde as escolhas vão ser feitas com base na renda que o consumidor dispõe. Então a linha U0 aqui, que é a curva de diferença U0, ela está aquém, ou seja, ela está antes da curva que é o limite da restrição orçamentária do consumidor, que é o ponto B, tá? Então nesse caso aqui o consumidor ele vai conseguir adquirir uma certa quantidade de ingressos para a partida de futebol e para o cinema, só que vai sobrar renda, ele não vai alocar toda a sua renda na aquisição desses ingressos, então ela não é uma solução ótima. E no caso da curva de indiferença U2, que é lá no ponto C, nós conseguimos verificar que também não é uma solução ótima, porque vai faltar renda para ele adquirir essas quantidades aqui, essa combinação desses ingressos. Agora no caso do ponto B, este é exatamente o ponto que dá a solução ótima da escolha do consumidor, onde ele vai conseguir maximizar a sua função utilidade. Porque nesse caso nós temos que essa curva de indiferença ela encosta num ponto que fica no limite da renda do consumidor, onde se verifica que o consumidor ele vai conseguir alocar toda a sua renda disponível na aquisição de ingressos para a partida de futebol e para assistir o filme no cinema, exatamente ali. Então esse ponto B é a solução ótima, porque ele possui maior nível de satisfação, alocando então toda a sua renda na aquisição desses dois ingressos. Da função utilidade, temos que a utilidade ordinal o suficiente para o desenvolvimento da teoria que explica como o consumidor decide o que adquirir. Falando de Hicks, aí, a utilidade ordinal é o conceito de utilidade de Hicks, em homenagem a John Hicks, que desempenhou um importante papel na formulação da teoria ordinal da utilidade, falando em ordem de preferência. E por essa teoria, somente necessita saber quais são os produtos que geram maiores utilidades. Esse é o ranqueamento suficiente para a decisão do consumidor. Então está aqui a função utilidade, como já foi dito, né? A utilidade é o ponto de maximização do consumidor, e essa maximização ela se dá de uma forma mais satisfeita à medida que a curva de utilidade ela se afasta da origem para cima e para a direita do gráfico. Só que ela não pode ultrapassar essa curva de utilidade máxima, ela não pode ultrapassar a linha de restrição orçamentária e também não pode ficar aquém. E exatamente no ponto em que ela tangenciar a linha de restrição orçamentária, ali ter-se-á então o ponto de maior satisfação ou da maximização da utilidade do consumidor.
Então, agora saímos da solução gráfica e vamos então para uma solução analítica, ou seja, uma equaçãozinha matemática. O exemplo: suponha que a função utilidade seja u Q1, Q2 igual a Q1, Q2, onde Q1 significa a quantidade de ingresso para o futebol e Q2 a quantidade para o ingresso do cinema. Você deseja resolver o antigo problema da compra do carnê para sua diversão nas próximas férias. O preço da entrada do cinema é de R$ 4,00 e de futebol é de R$ 14,00. Sua renda é de R$ 56,00, que será toda empregada na compra de ingresso. Que tipo de carnê você irá adquirir? Bom, a solução aqui é utilizar o famoso lagrangiano, multiplicador de Lagrange, né? Então a equação ela vai levar a esse seguinte aspecto: L de Lagrange, que multiplica Q1, Q2, e esse fator chamado lambda, que é a nossa restrição, que vai ser igual a U de utilidade de Q1, Q2, mais o multiplicador de Lagrange, que multiplica R, que é a renda, menos Q1, que é a quantidade do bem 1, vezes o preço desse bem 1, vírgula, menos P2, que é o preço, do bem 2, vezes a quantidade do B2, do Q2. Então, substituindo os valores no lagrangiano, os valores da renda, do preço do Q1 e do preço do Q2, temos essa função, essa equação abaixo aqui. Depois, basta derivar parcialmente um multiplicador de Lagrange, ou seja, na condição de primeira ordem, igualando tudo a zero. Então, a derivada parcial do Lagrange em relação à derivada parcial de Q1 é igual a Q2 menos 14, que multiplica lambda, ou seja, o multiplicador de Lagrange, que é igual a zero. Depois a derivada de Lagrange em relação a Q2 é igual a Q1 menos 4 lambda, que é igual a zero. E a derivada parcial de Lagrange em relação ao próprio multiplicador de Lagrange é igual a 56 menos 14Q1 menos 4Q2, que é igual a zero. Bom, das duas primeiras equações, teremos então que o resultado é igual a 2 dividido por 7Q2. Pegamos esse resultado, substituímos na última equação, teremos que Q2 é igual a 7. Pronto, já encontramos a quantidade de ingressos de cinema. E depois fazemos a substituição em Q1 para encontrarmos os ingressos para a partida de futebol, que será igual a 2. Encontramos aí os nossos resultados, a maximização da quantidade. Então, nesse caso aqui, o consumidor ele vai maximizar a sua função utilidade quando ele ou seja, ele vai adquirir chegar ao seu grau de satisfação máxima quando ele adquirir 7 ingressos de cinema e 2 ingressos para a partida de futebol. Vamos voltar lá para ver. Sete ingressos de cinema e 2 ingressos de futebol. Carnê do tipo F. Não, carnê do tipo D. 2 de futebol e 7 de cinema. Teoria da preferência revelada. Conhecendo-se a função utilidade, pode-se definir um mapa de indiferença do consumidor. Já foi feito. Isso é possível por meio do levantamento de suas preferências. Em microeconomia, este procedimento é conhecido como teoria da preferência revelada. Conjunto de experimentos que testa a preferência do consumidor. Hipótese da teoria da preferência revelada. Assumindo que a renda do consumidor varia e que os preços dos produtos também, é possível investigar o comportamento do consumidor. Por hipótese dessa teoria, postula-se que o gosto do consumidor não se altera diante das alterações no preço e de renda. Ah, tá.
Então, ou seja, à medida que o preço aumenta, se verifica que a renda do consumidor também aumenta, isso vai se tornar algo assim que não vai fazer a menor diferença para o consumidor. E é por isso que, nesse caso, aqui no gráfico da teoria da preferência revelada, a curva de diferença ela vai tomar esta forma de ângulo reto.